palavra disse que Jesus, ele mandou os seus discípulos entrar no barco e partir. E os discípulos não indagaram nada, não perguntaram: mestre, o Senhor não vai conosco? Porque até então o texto diz que eles não entenderam nada dos milagres da multiplicação dos pães. E também eles não indagaram de que forma Jesus ia, só apenas obedeceram. O segredo é obedecer à voz do Senhor. E muitas vezes nós queremos indagar, muitas vezes nós queremos fazer indagação para o Senhor, se o Senhor apenas está mandando nós irmos. E assim Jesus falou com seus discípulos: entra no barco, segue a viagem. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ficou despedindo a multidão. E assim que ele terminou de despedir a multidão, diz a palavra de Deus que o Senhor subiu ao monte para orar. Nós vemos que Jesus, sendo o Filho de Deus, ele sempre estava em constante oração. E sabemos que o segredo das nossas vitórias está em uma vida de constante oração na presença do Pai, intimidade com Deus. É o que nós estamos precisando nos dias atuais. Precisamos de intimidade com o Senhor, mas nós às vezes estamos deixando essa intimidade de lado. Nós estamos deixando o Senhor, nós estamos deixando de buscar a presença do Senhor por vários motivos, por várias coisas que vêm ocupando o espaço que nós precisamos somente preencher com a presença de Deus. Glórias e a aqui Deus. nós vemos que depois que Jesus ele subiu ao monte a orar, a Bíblia vem relatar que os discípulos já estavam cansados, porque o vento era contrário e o barco estava sobremaneira sendo atacado pelos ventos e pelas ondas, com certeza. E eles já estavam exaustos, mas de repente eles olharam e viram algo caminhando sobre as águas. E diz a palavra de Deus que eles temeram que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu, tendes com ânimo. E assim Jesus, ele entrou no barco. Aleluia. Mas nós vamos deparar com outro texto da Bíblia Sagrada, que a Bíblia vem trazer, o escritor vem trazer um esclarecimento mais profundo, que quando eles viram, temeram que era um fantasma, e Jesus disse: não sou eu. E então Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, se és tu, faça com que eu vou até a ti. E Jesus então disse a Pedro: venha. E diz a palavra do Senhor que Pedro então ele desceu e começou a caminhar sobre as águas. Glórias a Deus. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as águas, ele temeu. E diz a palavra de Deus que ele então começou a afundar. E ele gritou: Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo. Aleluia. Então nós vemos que o Senhor então socorreu a Pedro, tomou-lhe pela mão e ergueu novamente. E diz a palavra do Senhor que então ambos entraram no barco. Nós sempre usamos a palavra: se Jesus está no barco, está tudo bem.
Mas eu quero nessa tarde dizer para você: se o Senhor, Ele não está no barco, Ele chama você para caminhar sobre as águas. Glórias a Deus. Ele manda você sair do barco e ir de encontro a Ele. E ainda que Pedro, ele duvidou, mas nós vemos que ele teve a fé. Ele foi corajoso, ele confiou na palavra do Senhor, mas de repente veio-lhe a dúvida. Mas quando ele estava perecendo ainda, ele disse: Senhor, socorre-me, porque ele sabia que o Senhor podia socorrer ele. Mesmo que ele estava afundando, ele sabia que o Senhor ia levantar ele novamente. Talvez na tua vida você está diante de uma situação, o teu barco, o vento está soprando e você não sabe a direção a tomar, mas creia, se Jesus está no barco, está tudo bem. Mas se Ele não estiver no barco, está tudo bem, porque Ele já está vindo de encontro. Porque nós vemos uma passagem da Bíblia que Jesus estava no barco e diz a Bíblia que o Senhor estava dormindo. E de repente veio uma tempestade e o barco começou a ir quase a pique. Era um lago. De repente os discípulos falaram que Jesus falou: entramos no barco e atravessamos para a outra banda. E Jesus diz: vou dormir. E de repente eu estou conjecturando. E de repente os discípulos diz: pode dormir, Senhor, deixa com nós, porque isso aqui é tranquilo. Eles conheciam aquele lago, mas de repente o lago se tornou um lugar de vento, de tempestade, aonde a Bíblia diz que o barco está vindo a pique. E de repente os discípulos pensaram: achamos que ia ser moleza, achamos que ia ser fácil, mas agora a situação complicou, temos que chamar o mestre. Mas de repente alguém não estava com coragem de chamar o mestre. Talvez Pedro disse para André: vai lá e chama o mestre. Mas o outro disse: não, vai você. Mas quando ninguém foi, de repente eles te gritaram: socorre no Senhor, porque estamos perecendo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e fez-se grande bonança. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está vendo como as coisas podem complicar se nós achar que podemos deixar Jesus de lado? Como as coisas podem complicar se nós acharmos que nós podemos? A Bíblia disse que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer. Muitas vezes nós achamos que nós mesmos podemos fazer e resolver alguma situação e esquecemos de Jesus. O perigo está em esquecer Jesus. Nós temos que sempre estar com o Senhor diante de nós. Glórias a Deus. Se você caminha, caminha com Ele. Se você anda, anda com Ele. Não importa para onde que você estiver. Se Ele está dormindo no barco, está tudo bem. Vem a tempestade, mas o Senhor vai levantar e vai repreender o vento e vai acalmar a tempestade. Como homem, Jesus estava dormindo porque ele tinha cansaço. Como homem, ele tinha sede. Como homem, ele tinha fome. Mas como Deus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e carregados, que eu vos aliviarei. Como Deus, ele disse que todo aquele que tem fome, venha a mim, que eu sou o pão da vida. Aleluia. Como Deus, ele diz: você que tem sede, vinde a mim todos vós que estáis com sede. Como ele disse para aquela samaritana
que ele era água, e se ela bebesse daquela água, ela não ia voltar a ter sede. Então, como Deus, Ele está aqui nessa tarde, e Ele está no teu barco, não importa a situação que está acontecendo, não importa o que está acontecendo, o barco pode estar indo a pique, as coisas podem parecer que está desmoronando, nada está dando certo, mas se você confiar que o Senhor está no barco, pode saber que vai dar tudo certo. Glórias a Deus. E se Ele não estiver no barco, Ele já está vindo ao teu encontro. E se você quer ser mais ousado, com mais ousadia, você vai dizer: Senhor, eu também vou caminhar sobre as águas como o Senhor. Aleluia. Porque só o Senhor me faz habitar em segurança, só o Senhor é que me sustenta. No mar da vida você tem que caminhar. Diz a palavra do Senhor que ainda que as águas elas tentam te afogar, elas não vão conseguir. E se quando passares pelo fogo, também ele não te queimará. Não importa a luta, não importa as adversidades, não importa o que você estiver passando, o Senhor passa contigo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse dessa palavra na tua vida, e você vai ver que grandes coisas fará o Senhor na tua vida. Quem crer assim, dá um brado de glória para o Senhor. Louvado e glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E que possamos crer que a tempestade elas vão vir. Você tem que saber que na sua vida vai haver um tempo de bonança, mas vai vir um momento de tempestade. Mas na tempestade o Senhor ele vai trazer bonança. Na tempestade ele vai fazer calmaria. Na tempestade vai haver uma paz maravilhosa, porque a palavra do Senhor diz que o vento obedeceu e o mar se aquietou e fez-se grande bonança. E eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é Jesus de Nazaré. Esse é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia e está vivo para todo sempre. E Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. E nós sabemos, se Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor, Ele está presente aqui no nosso meio nessa tarde. E você pode confiar e pedir e ter certeza que o Senhor vai acalmar a tempestade, vai acalmar o mar, vai acalmar e vai trazer uma grande bonança. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém, nessa tarde, em nome de Jesus, e tome posse do seu milagre da vitória.